Quando o Wolf River parou naquela noite impiedosa de outubro, ele pensou que estava apenas ajudando um estranho preso em a chuva. Mas a mulher, soluçando naquele ponto de ônibus abandonado, cega, encharcada até os ossos, deixada para trás como se não fosse nada, ele escondia uma verdade tão distorcida que destruiria tudo o que pensava saber sobre crueldade e amor. Esta é a história de um pai solteiro, uma mulher cega abandonada durante uma tempestade, e a filha que lembrou a ambos o verdadeiro significado de família. Antes de prosseguirmos, por favor, diga-nos de onde você está assistindo. Adoramos ver o alcance das nossas histórias. A chuva caía com tanta força que o Wolf River mal conseguia enxergar a 60 centímetros à frente de sua caminhonete. Eram 7h30 de uma quinta-feira. Era noite em Cedar Falls, Ohio, e o mundo havia se tornado cinza, frio e implacável. Suas mãos doíam desde as 12 horas. Horas seguidas de trabalho de carpintaria, instalando armários de cozinha para uma cliente que mudou de ideia sobre o projeto. Medidas 3 vezes. Aos 34 anos, seu corpo começava a lembrá-lo, os longos dias cobravam seu preço. Mas ele não podia reclamar. Não quando tinha uma filha de 7 anos esperando em casa. Que dependiam dele para tudo. Ele estava pensando em Mel, provavelmente negociando com o tio André agora mesmo. Para ganhar biscoitos extras antes de dormir, quando seus faróis iluminaram algo que fez seu coração parar de repente. No antigo ponto de ônibus. Na periferia da cidade, naquela que ninguém mais usava, alguém estava sentado no banco, sem se proteger da chuva, não. Esperando com um guarda-chuva ou um casaco adequado, simplesmente sentado ali, curvado, completamente encharcado, com a cabeça baixa numa postura que expressava absoluto desespero. E eles estavam sozinhos, completamente, devastadoramente sozinhos. O primeiro do Wolf, o instinto era continuar dirigindo. Ele estava exausto. Era tarde. E se envolver na crise de outra pessoa nunca era uma boa ideia. Terminou simplesmente. Mas então ele imaginou Ona naquela posição, com frio, molhada, indefesa. E seu pé pisou no freio antes que seu cérebro conseguisse acompanhar seu coração. Ele encostou o carro e saiu para o tempestade. Conforme o Wolf se aproximava do ponto de ônibus, seu estômago se revirou. A figura era de uma mulher, talvez perto dos 30 anos, com longos cabelos loiros colados ao corpo. Rosto e pescoço. Ela usava um vestido verde fino que agora estava completamente transparente por causa da chuva. Um pequeno mala de rodinhas estava deitada de lado numa poça ao lado dela. Mas o som que se ouvia era o coração despedaçado do Wolf. Ela soluçava. Não chorava baixinho, mas... soluços. Sons profundos e lancinantes que sacudiam todo o seu corpo. O tipo de um choro que vinha de um lugar tão escuro e despedaçado que doía só de presenciar. Dela ela cobriu o rosto com as mãos, e o Wolf percebeu algo que lhe causou um aperto no peito. Ao redor dos olhos dela havia uma venda preta, completamente encharcada, assim como tudo ao redor. Estava cega. Senhora, chamou o Wolf, elevando a voz para se fazer ouvir acima da chuva, mas mantendo o tom gentil, ele disse, Senhora, a senhora está bem. A cabeça da mulher ergueu-se bruscamente ao vê-lo. Sua voz, mas seus olhos, escondidos atrás da venda úmida, não se fixaram nele. Seu corpo inteiro enrijeceu de medo. Por favor, ela ofegou, a voz rouca e embargada pelo choro. Por favor, eu só estou. Estou esperando o ônibus. Por favor, me deixe em paz. Senhora, o último ônibus passou a horas, disse o Wolf cuidadosamente. Dando mais um passo em direção ao objetivo. Não haverá outro até amanhã de manhã. Você não pode ficar aqui fora. Você está congelando. Tenho que esperar, insistiu ela, e sua voz falhou ao pronunciar as palavras. Ele disse que prometeu que alguém viria. Ele prometeu. Novos soluços escaparam dela. A garganta estava tão cheia de angústia que o Wolf sentiu seus próprios olhos arderem. Não se tratava apenas de alguém perdido. Era alguém cujo mundo inteiro havia desmoronado. O Wolf se agachou a poucos metros de distância, tornando-se menos ameaçador. Senhora, não sei o que lhe aconteceu, mas vejo que está sofrendo. Meu nome é Wolf River. Moro aqui mesmo em Cedar Falls. Posso te levar para um lugar seguro. O hospital, a delegacia, onde você quiser ir, mas por favor, você não pode ficar aqui fora. Você vai ter hipotermia. A mulher tremia tanto que seus dentes batiam. Eu não. Não sei para onde ir. Não tenho nada. Sua voz falhou completamente. Aquela última palavra, e ela pressionou a boca contra as mãos como se tentasse conter os soluços. Mas veio mesmo assim, atravessando-a como a própria tempestade. O coração do Wolf se despedaçou. Então venha comigo só para conseguir quente e seco.
Prometo que você está segura. Tenho uma filha em casa. Ela tem 7 anos. Juro por você, eu só quero ajudar. Por um tempo que pareceu uma eternidade, a mulher não se moveu. Então, lentamente, ela assentiu com a cabeça. Todo o seu corpo tremia. Wolf a ajudou delicadamente a se levantar. Ela estava cambaleante. Desorientado, ele recuperou sua pequena mala e a conduziu cuidadosamente até seu caminhão, com a mão levemente em seu cotovelo. Ela estava no banco do passageiro, ele ligou o aquecedor no máximo e a cobriu com a capa de chuva. Seus ombros. Ela o puxou para perto, ainda tremendo, ainda chorando, mais silenciosamente. Agora, mas não menos quebrada. Obrigada, ela sussurrou, a voz tão fraca que mal se ouvia. Elevou-se acima do som da chuva batendo forte no teto do caminhão. Obrigado. Wolf sentia um aperto na garganta. Qual é o seu nome? Bliss, ela disse depois de um instante. Bliss Frost. Bliss, vou-te levar para minha casa para que você possa se agasalhar. E se aqueça. Depois a gente resolve o resto. Certo. Ela assentiu, sem conseguir falar. E o Wolf voltou para a estrada com o coração pesado e a mente repleta de uma única pergunta que o consumia: quem o havia deixado? Essa mulher num ponto de ônibus no meio de uma tempestade. A casa do Wolf na rua Maple. Era pequena, mas aconchegante, com uma luz dourada entrando pelas janelas. Ele ajudou Bliss a entrar, onde seu irmão mais novo, André, estava esparramado no sofá lendo um romance de suspense. Au! O quê? André, ele parou no meio da frase ao ver Bliss examinando suas roupas encharcadas, a venda, o jeito como ela tremia. O quê? O que aconteceu? Encontrei-a no antigo ponto de ônibus. Ela precisa de ajuda, disse Wolf em voz baixa. Você pode pegar toalhas e ver se há algo de melange que possa servir para ela. A expressão de André mudou imediatamente para compreensão e compaixão. A falecida esposa do Wolf havia falecido há 5 anos, mas algumas de suas roupas ainda estavam guardadas em caixas. Claro. Já volto. Wolf guiou Bliss até o sofá, ajudando-a a sentar. Você está segura agora. Você está dentro de casa. Você está quentinha. Ninguém vai te machucar aqui. As mãos de Bliss se agarraram à jaqueta que ainda a envolvia. Onde está sua filha? Está dormindo lá em cima. O nome dela é Honey. Não quero assustá-la. Preciso ver. Você parece alguém que passou por algo terrível, disse Wolf gentilmente. E tudo bem. Você não precisa. Não tenho que explicar nada agora. André voltou com os braços cheios de toalhas e roupas secas, incluindo uma calça de molton cinza macia. E um suéter cor creme que havia pertencido a Melanie. Wolf levou Bliss ao banheiro, descrevendo cuidadosamente o layout. O chuveiro fica em frente. Os controles estão à esquerda. Gire para a direita para ligar a água quente. As toalhas estão no varal à sua direita. Vou deixar roupas secas no balcão. Fique à vontade. Obrigada, Bliss conseguiu. Sua voz estava embargada pela emoção. Eu não sei como te agradecer. Você não. Tem que me agradecer, disse Wolf suavemente. Apenas se aqueça. Enquanto Bliss estava no banheiro, Wolf trocou de roupa e foi para a cozinha, onde se juntou a André. O que diabos aconteceu com ela? Perguntou André. Mantendo a voz baixa. Ainda não sei. A encontrei chorando naquele velho ponto de ônibus, completamente sozinha, encharcada até os ossos. Ela é cega, André. Alguém abandonou uma mulher cega na chuva, sem ter para onde ir. O maxilar de André se contraiu de raiva. Isso é muito errado. Devemos chamar a polícia. Vamos ver o que ela quer fazer primeiro. Ela já está traumatizada o suficiente sem mais problemas. Nós a empurrávamos para qualquer coisa. 30 minutos depois, Bliss saiu do banheiro. Seus cabelos loiros ainda estavam úmidos, mas já não pingavam, e as roupas de Melanie pendiam um pouco folgadas em seu corpo menor. Moldura. A venda ainda estava nos olhos dela, e o Wolf percebeu que provavelmente precisava dela. Devia-lhe dar alguma noção de segurança em um ambiente desconhecido. Ela parecia pequena, perdida e completamente exausta. Wolf a guiou de volta para o sofá e André trouxe-lhe chá quente com mel. Ela envolveu as mãos na caneca, absorvendo o calor por um longo tempo. Momento. Ninguém falou. Felicidade, disse Wolf suavemente. Você não precisa nos contar. Qualquer coisa, se você não estiver pronto. Mas queremos ajudar se pudermos.
Lábio de Bliss tremeu. Nem sei por onde começar. Comece por onde parecer certo. André disse gentilmente. Bliss ficou em silêncio por um longo momento. Então, muito baixinho, ela começou. Chorar de novo. Não os soluços convulsivos de antes, mas lágrimas mais suaves e tristes que... Falou de exaustão e desesperança. Fui deixada lá, ela sussurrou. Naquele momento no ponto de ônibus, me disseram para esperar, que alguém viria me buscar. Mas ninguém veio. Chegou. E eu percebi, a voz dela falhou. Percebi que ninguém mais viria. Wolf cerrou os punhos com fúria, furioso com quem quer que tivesse feito aquilo. Quem te deixou lá, Bliss? Mas ela balançou a cabeça negativamente. Não consigo dizer mais nada. Sinto muito. Não consigo. Não consigo falar sobre isso ainda. Dói demais. Tudo bem, disse Wolf imediatamente. Você não precisa explicar nada. Você está seguro aqui, e isso é tudo. O que importa agora? Bliss assentiu, lágrimas escorrendo por baixo da venda. Estou tão cansada. Então vamos lá. Leva-a para a cama. Você pode descansar e resolveremos o resto amanhã. Wolf a conduziu até o quarto de hóspedes, um pequeno quarto no final do corredor que ele pretendia pintar há meses. Ele fez questão de que ela soubesse onde ficava. Estava tudo explicado, descrevendo cuidadosamente a disposição dos móveis para que ela pudesse se orientar. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só me avisar. Grite. Um de nós vai te ouvir. Obrigada, sussurrou Bliss, com a voz embargada. Obrigada por não me deixar. Lá, disse Wolf, com a garganta apertada. Eu jamais deixaria alguém lá fora. Jamais. Depois que Bliss se acomodou, Wolf sentou-se na cozinha com André. Ambos os homens ficaram quietos e perturbada. Ela está apavorada, disse André suavemente. Seja o que for que tenha acontecido com ela, foi ruim. Eu sei, disse Wolf, com a voz pesada. Tudo o que podemos fazer é dar a ela um lugar seguro. Lugar no tempo. O resto virá quando ela estiver pronta. Naquela noite, Wolf ficou acordado. Ouvindo a chuva, pensando na mulher destroçada em seu quarto de hóspedes e imaginando que tipo de crueldade a havia colocado ali. Ela estava lá. Wolf acordou cedo na manhã seguinte e encontrou Bliss já acordada. Sentada à mesa da cozinha com as mãos em volta de uma caneca de café que André devia ter feito para ela. A venda ainda estava em seus olhos, e seu rosto estava pálido e abatido. Ela estava chorando de novo. Suas bochechas estavam manchadas de lágrimas e seus olhos inchados sob o tecido. Não conseguiu dormir? Perguntou Wolf. Ele se serviu de café delicadamente. Bliss balançou a cabeça. Toda vez que eu fecho meus olhos. Estou de volta àquele ponto de ônibus, esperando na chuva, percebendo que ele não estava lá. Voltando. O peito do Wolf apertou. Ele. Quem é ele? Bliss. Ela ficou em silêncio por um tempo. Um longo momento, seus dedos tremendo contra a caneca. Então ela respirou fundo, com a voz trêmula, e o Wolf pôde vê-la. Reunindo coragem. Foi meu marido, Slate. Foi ele quem me deixou naquele momento. Ponto de ônibus. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Wolf Settle virou a xícara de café com muito cuidado, as mãos cerradas em um punho de raiva controlada. Mas ele não disse nada. Esperou, deixando-a continuar. Estávamos casados há 4 anos. Anos, disse Bliss, com a voz embargada. Quando fiquei cega pela primeira vez, há 9 meses, disse ela. Ele pareceu muito prestativo, apesar da infecção na retina. Disse tudo o que precisávamos ouvir. Ele assumiu a gestão do nosso caso. Finanças para reduzir meu stress. Eu estava tão perdida em minha dor por ter perdido a visão. Que eu simplesmente o deixei. Sua voz endureceu um pouco. Mas cerca de 2 meses há alguns anos, comecei a ouvir coisas. Telefonemas que ele atendia em outro cômodo. Ele. Contando ao irmão sobre a movimentação de bens e o encobrimento de rastros. Quando lhe perguntei sobre isso, ele me disse que eu era paranoico, que minha cegueira estava me fazendo imaginar coisas. Ele estava-te manipulando psicologicamente, disse Wolf. Disse, e a raiva fervilhava por baixo de cada palavra. Sim, durante semanas, e eu comecei a acreditar nele, comecei a pensar que talvez estivesse perdendo a cabeça junto com a visão. As mãos de Bliss tremiam em volta da caneca. Então, ontem de manhã,
Ele me disse que nós íamos consultar um especialista que talvez pudesse me ajudar com o meu problema. Eu estava desesperada, então acreditei nele. Fomos de carro. Por horas. Ele parou naquele ponto de ônibus, disse que precisava fazer uma ligação e me mandou esperar no banco. Porque a bateria do celular dele estava acabando e ele precisava andar um pouco para conseguir um sinal melhor. A voz dela falhou completamente. Eu esperei. Esperei por horas, lobo, na chuva, ficando cada vez mais frio, chamando procurando por ele, e lentamente percebendo que ele não voltaria, que ele simplesmente tinha ido embora. Me deixou lá. Me abandonou no meio do nada, sem telefone, sem dinheiro, sem nada. Identificação. Ele queria que eu desaparecesse. Os soluços vieram então, profundos e devastadores, e o Wolf se moveu para sentar ao lado dela sem pensar, sua mão gentilmente em seu ombro. Eu confiei nele. Lobo. Eu o amava, e ele me descartou como se eu não fosse nada, como se eu fosse lixo. Você não é lixo, disse o Wolf com veemência. Você é uma pessoa que foi traída por alguém que deveria tê-la protegido. Isso não é culpa sua, Bliss. É a crueldade dele, não o seu valor. Bliss se virou em direção à sua voz, e mesmo que não pudesse ver os olhos dela por trás da venda, ele podia sentir o peso de dor dela emanava dela. Ele tirou tudo de mim, Wolf. Minha visão, meu negócio, minha independência. Eu tinha quase $200.000 economizados com meu negócio de design de joias. 10 anos de trabalho árduo criando peças personalizadas para clientes em todo o país. Acho que ele estava roubando. Acho que foi por isso que ele me deixou, para poder levar tudo e eu ficar sem poder fazer nada para impedi-lo. Ele. O maxilar do Wolf se contraiu com tanta força que doeu. Vamos detê-lo hoje. Vamos à polícia. Vamos garantir que ele pague pelo que fez com você. Como? Não tenho provas. Estou cego. Quem vai acreditar em mim? Eu acredito em você, disse o Wolf com firmeza. E nós vamos para lutarmos juntos contra isso. Antes que Bliss pudesse responder, ouviu-se o estrondo de passos miúdos na escada. Ionei rompeu na cozinha com seu pijama de borboletas, os cabelos loiros emaranhados emoldurando o rosto. Papai, o tio André disse que temos uma. Ela parou abruptamente ao ver Bliss, arregalando os olhos. Ah, olá. Você é a senhora. Papai ajudou ontem à noite. Querida, lembre-se dos seus bons modos, disse o Wolf gentilmente, mas havia ternura em sua voz. Voz. Oney sentou-se na cadeira ao lado de Bliss, estudando-a com a curiosidade desmedida que só ela possuía. Crianças de 7 anos possuídas. Eu sou Oney. Porque você está usando uma venda. Você é, jogando um jogo. Querida, o Wolf começou, mas Bliss levantou a mão. Tudo bem. Ela virou-se na direção da voz de Oney, e algo em sua expressão suavizou-se. Estou usando isso porque sou cega. Querida. Eu não consigo mais enxergar, então a venda me ajuda a me sentir mais confortável. Ah, disse Oney, processando a informação. Isso com a seriedade de uma criança tentando entender algo importante. Deve ser muito difícil. Mas sabe de uma coisa? Minha professora tem um tio cego, e ela diz que ele consegue fazer quase tudo, menos dirigir. Então, você está provavelmente muito corajosa. Apesar de tudo, Bliss sorriu. Pequena e frágil, mas genuína. Obrigada, querida. Isso é muito gentil. Porque você estava no parado sozinho no ponto de ônibus na chuva. Você não sabia que o ônibus não passa à noite. O rosto de Bliss empalideceu. Alguém me deixou lá. Alguém que deveria ter-me levado. Cuidar de mim. O rosto de Oney se contorceu em indignação. Isso é muita maldade. Quando você ama alguém, você deve protegê-lo. É isso que meu pai faz por mim. Não é, papai? Não é, querida? Sua voz embargou de emoção. Oney estendeu a mão e acariciou a mão de Bliss com uma delicadeza sincera. De uma criança que entendia a dor, mesmo que não conseguisse compreender totalmente a sua origem. Bem, você não precisa estar sozinho. Não precisa mais. Você pode ficar conosco. Temos um quarto extra, e o papai faz panquecas muito boas, e eu posso descrever as coisas. Para você saber como eles são. Sou muito boa em usar palavras. Bliss os olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez o sentimento era diferente. Mais caloroso. De alguma forma. Você é uma menina muito doce, querida. Eu sei, disse Oney com naturalidade. Papai diz que herdei isso da minha mãe.
Ela morreu quando eu era pequeno, mas papai diz que a bondade dela vive em mim. Wolf observou. A compaixão inocente de sua filha pareceu alcançar algo profundo dentro de Bliss, algo que estava enterrado. Por baixo de toda aquela dor e traição, ela ainda estava despedaçada, ainda sofrendo, mas havia agora uma minúscula fresta de luz. Sua mãe devia ser maravilhosa, sussurrou Bliss. Ela era. Honey disse seriamente, mas sabe de uma coisa. Papai também é maravilhoso. E o tio André, e agora você está aqui, e talvez você também é maravilhosa. Só temos que esperar para ver. E pela primeira vez desde que Wolf a encontrara soluçando-no com a chuva, o sorriso de Bliss ultrapassou sua dor e tocou algo que parecia quase como esperança. Naquela tarde, Wolf levou Bliss à delegacia de polícia de Cedar Falls. Departamento. A detetive Rachel Morrison ouviu a história de Bliss com crescente preocupação. E em poucas horas, com a ajuda do especialista em tecnologia do departamento, eles acessaram o armazenamento em nuvem de Bliss, backups digitais que ela mantinha de seus pertences. Negócio de joias que a Slate desconhecia. As evidências eram condenatórias. Slate vinha esvaziando sistematicamente suas contas bancárias há meses, transferindo $186,000 para contas offshore. Ele começou as transferências 2 semanas depois que ela ficou cega. Ele também fez um seguro de vida. Política sobre ela 6 meses antes. Ele ia fazer com que você fosse declarada morta, Wall disse, a compreensão o atingindo como um soco no estômago. O detetive Morrison assentiu sombriamente. Vamos emitir um mandado para sua prisão. Com essas evidências, temos um caso sólido. Wolf insistiu em Bliss. Ela ficou com eles enquanto a investigação prosseguia. No início, ela estava hesitante, mas o entusiasmo de Honey a convenceu. Diminuir sua resistência. Além disso, Honey disse seriamente, eu já contei para todos em escola sobre minha nova amiga Bliss. Se você for embora agora, vou parecer uma mentirosa. Então, Bliss ficou e, lenta e cuidadosamente, ela começou a se curar. Wolf a conectou com uma especialista em treinamento de mobilidade chamada Patrícia, que a ajudou a se locomover. Mundo com confiança. Patrícia era cega há 20 anos e entendia exatamente o que Bliss estava fazendo. Sua independência não acabou, disse Patrícia a ela durante a primeira sessão. Ela só está diferente agora, e diferente não significa inferior. Essas palavras permaneceram em sua mente enquanto ela aprendia a se locomover pela casa do Wolf, e depois. Primeiro no bairro, depois na própria cidade. Cada pequena vitória, como fazer café sozinha, caminhar sozinha até a caixa de correio, encontrar o caminho até a varanda sem orientação, foi como recuperar uma parte de si mesma. Que Slate tentara levar. Honey se autoproclamou descritor oficial das coisas de Bliss, passando horas depois da escola, pintando imagens verbais de tudo ao seu redor. A massa aparece em pequenos fios de telefone encaracolados. E o molho é vermelho como caminhões de bombeiros. E o queijo por cima parece neve, mas neve amarela, que papai diz que nunca devemos comer se for neve de verdade. Mas isso é queijo, então tudo bem. Uma delícia. Ria. Um riso genuíno que se tornava mais fácil a cada dia que passava. Você, pinta um belo quadro, querida. É porque um dia serei uma autora famosa, anunciava Honey. Absoluta certeza. E você estará em todos os meus livros como uma mulher corajosa que ela aprendeu a enxergar com o coração. Esses momentos de leveza pontuavam os dias mais difíceis, os dias em que os ataques de pânico a dominavam. Bliss ficou sem fôlego, quando a lembrança daquele ponto de ônibus pareceu muito vívida. Mas Wolf estava sempre presente, firme e paciente, nunca pressionando, apenas presente. Numa noite particularmente difícil, cerca de 2 meses depois de ela se mudar, Wolf ouviu o choro vindo do quarto de hóspedes por volta das 2 da manhã. Naquela manhã, ele bateu suavemente à porta. Bliss, você está bem? Desculpe, respondeu ela. Voz embargada. Não queria te acordar. Só que tive um pesadelo. Eu estava lá de novo, e dessa vez ninguém apareceu. Tudo. Posso entrar? Sim. Wolf a encontrou sentada na beira da cama. Tremendo. Ele sentou-se ao lado dela, sem tocá-la, apenas ali. Mas alguém fez. Venha, disse Wolf baixinho. Eu vim e você não está mais aí. Você está aqui. Você estará seguro com pessoas que se importam com você. Você nunca mais se sentirá tão sozinho. Como você pode ter tanta certeza? Porque não vamos a lugar nenhum. Você está presa com a gente agora. Eu, Honey, André, Patrícia, detetive Morrison.
Você tem uma equipe inteira de pessoas que não vão deixar nada acontecer com você. Bliss se transformou em direção à sua voz, e mesmo na escuridão, mesmo com os olhos vendados, Wolf conseguia sentir a intensidade da emoção dela. Por quê? Porque você se importa tanto com alguém que mal conhece. Wolf ficou em silêncio por um momento, escolhendo suas palavras com cuidado. Quando Melanie morreu, eu me sentia perdida, como se uma parte de mim também tivesse morrido. Eu apenas cumpria as formalidades. Puxa vida, eu não estava realmente vivendo. Aí, naquela noite, parei o carro, vi você e algo dentro de mim despertou. Talvez seja porque eu sei o que é se sentir destruído. Talvez seja porque eu vi alguém que precisava de ajuda e eu não pude ajudar. Só passar direto. Ou talvez seja só porque você é alguém com quem vale a pena se importar, Bliss. Vale a pena aparecer por você. A respiração de Bliss falhou. Não me sinto valiosa agora. Essa é a mentira. O trauma te diz tudo. Mas eu te vejo, Bliss. Vejo sua força, sua resiliência. A maneira como você se levanta todas as manhãs e tenta de novo, mesmo quando está apavorado. Isso vale tudo. Eles se sentaram em um silêncio confortável se seguiu por um tempo. E, gradualmente, a respiração de Bliss se acalmou. Obrigada, ela finalmente sussurrou. A qualquer hora, disse Wolf, e ele estava falando sério. Cerca de 4 meses depois de se mudar, Bliss começou a pensar novamente em seu negócio de design de joias. Antes de ficar cega, eu desenhava peças personalizadas para clientes em todo o país, disse ela a Wolf certa noite, enquanto estavam sentados na varanda. A primavera finalmente estava começando a chegam, trazendo calor de volta ao Ohio. As pessoas me enviavam suas histórias de amor, suas avós, histórias, seus sonhos, e eu havia projetado algo que capturasse essa emoção em metal e pedra. Você poderia fazer isso. De novo. Projetado pelo toque. Você realmente acha isso, Bliss? Eu tenho te observado. Navegar por um mundo que você não pode ver com mais graça do que a maioria das pessoas que podem. Se alguém pode criar beleza sem enxergar, é você. Bliss ficou em silêncio por um momento, considerando que minhas mãos ainda se lembravam. Quando seguro metal, quando sinto o peso de uma pedra, ainda consigo sentir o que ela quer se tornar. Então, deixe-os se lembrarem, incentivou Wolf. Deixe-os criar. Em poucas semanas, Bliss havia montado um espaço de trabalho na garagem de Wolf. Ela encomendou ferramentas especializadas projetadas para trabalho tátil, começando com peças simples, reaprendendo a sensação de diferentes metais. O peso das pedras, a maneira como o calor alterava as texturas sob a ponta dos seus dedos. Wolf chegava em casa depois de seus trabalhos de carpintaria e encontrava debruçada sobre a bancada, os dedos se movendo com precisão. E confiança, criando formas e figuras que pareciam surgir como mágica sob seu toque. Como você sabe que é tão bonito se você não consegue ver? Perguntou Honey certa tarde, observando fascinada enquanto Bliss moldava um pedaço de fio de prata em um padrão intrincado. A beleza não é apenas o que você vê, Bliss explicou, sem interromper o trabalho com os dedos. É o que você sente. O equilíbrio do peso, a suavidade de curvas, a maneira como diferentes texturas se complementam. Consigo sentir quando algo está certo, quando todas as peças se encaixam. Combinam perfeitamente. Às vezes acho que entendo a beleza melhor agora do que antes porque não sou distraído pela aparência das coisas. Posso me concentrar puramente em como elas me fazem sentir, em como elas fazem as pessoas se sentirem. Tipo, eu sei que os abraços do papai são os melhores, mesmo com os meus. De olhos fechados. Bliss sorriu. Exatamente assim. Sua primeira obra concluída depois a cegueira era representada por um pingente, uma árvore de prata com raízes que se transformavam em galhos, simbolizando crescimento e transformação. Ela deu para Honey como um presente de agradecimento. É lindo. Honey suspirou, ela passava os dedos pelo intrincado trabalho em metal, da mesma forma que vira Bliss fazer. Parecia uma árvore de verdade, mas minúscula e perfeito. É um lembrete, disse Bliss, de que mesmo quando as coisas parecem quebradas, mesmo quando você perde algo importante, ainda pode crescer. Às vezes, em direções que você nunca imaginou. Honey abriu os braços. Em volta da cintura da Bliss. Eu adorei. Vou usar todos os dias e contar para todo mundo que foi minha amiga Bliss que fez. Com mãos mágicas. Logo, a notícia sobre a designer de joias cega se espalhou. Criando peças extraordinárias apenas com o toque. Clientes que trabalharam com a Bliss. Antes de perder a visão, ela entrou em contato, animada para encomendar novas peças. Novos clientes também apareceram, atraídos inicialmente pela história, mas ficando pela excepcional habilidade artesanal.
Seu trabalho tornou-se procurado não apenas por sua beleza, mas também por o que representava, o triunfo do espírito humano sobre a adversidade. A recusa. Deixar que a perda te defina. A transformação da dor em arte. Dentro de 6 meses após reiniciar seu negócio, Bliss estava ganhando mais do que nunca. Cada peça tinha uma história. Sua história de sobrevivência, de reconstrução, de encontrar beleza na escuridão. Wolf observou. A transformação dela, da mulher quebrada e chorosa que ele encontrou naquele ponto de ônibus, em alguém feroz, criativa e determinada. Ela estava se reencontrando. Não a mesma pessoa que fora antes de Slate, mas alguém mais forte, mais resiliente, mais autêntica. E em algum momento durante aqueles meses de cura, Wolf percebeu com uma clareza que lhe tirou o fôlego que estava se apaixonando por ela. Mas ele guardou isso para si. Ele mesmo. Bliss estava se concentrando em sua recuperação, reconstruindo seu negócio e se preparando mentalmente para o que viria a seguir. Julgamento. A última coisa que ela precisava era da pressão dos sentimentos dele complicando sua recuperação. Então ele a amou em silêncio. A maneira como ele sempre se certificava de que seu chá favorito estivesse disponível, a maneira como ele descrevia os pôres do sol para ela em detalhes elaborados. Em detalhes. Na maneira como ele ouvia seus medos às 3 da manhã sem julgá-la. Ele a amava em silêncio. E ele estava bem com isso. A felicidade dela era suficiente. 8 meses depois daquela chuva. Na noite de outubro, começou o julgamento de Slate. Ele havia sido preso em Nevada 3 meses antes. Anteriormente, morando em um apartamento alugado pago com o dinheiro roubado de Bliss, e as evidências contra ele eram esmagadoras. Wolf sentou-se na primeira fila com Honey, André, Patrícia e dezenas de membros da comunidade que vieram apoiar Bliss. Quando Bliss subiu ao banco das testemunhas, ela removeu a venda dos olhos pela primeira vez em público. Seus olhos eram de um verde impressionante. Bela, mas cega, e havia algo incrivelmente poderoso em sua escolha de encarar Slate sem isso. Proteção. Ela contou sua história claramente, apresentando as evidências que comprovavam a dele roubo. Quando chegou a hora de sua declaração de impacto da vítima, o tribunal caiu. Silêncio. Slate, disse Bliss, com a voz firme e clara. Você levou tudo de mim. Você me deixou cega e sozinha na chuva, sem como sobreviver. Você esperava que eu morresse para que você pudesse receber o dinheiro do seguro. Você olhou para sua esposa e decidiu que ela valia mais morta do que morta. Viva. Sua voz endureceu. Mas eu não desapareci. Eu sobrevivi. Eu encontrei pessoas. Quem me mostrou o que é o amor verdadeiro. Eu reconstruí meu negócio. Eu reconstruí minha vida. Com você, eu me tornei mais forte do que jamais fui. Ela se virou na direção dele. Sentei. Você pensou que minha cegueira me tornava fraco, mas estava enganado. Ela me fez enxergar. Mais claramente do que nunca. Vejo sua crueldade. Vejo as pessoas boas ao meu redor. Vejo a minha própria força. Enquanto você apodrece na prisão, eu estarei vivendo uma vida maravilhosa. Você não me quebrou, Slate. Você me libertou. Honey sussurrou para Wolf. Papai, é Bliss, uma super-heroína. Wolf apertou a mão da filha, com lágrimas nos olhos. Sim, querida. Ela realmente é. O júri deliberou por menos de 4 horas. Culpado de todas as acusações. Slate foi condenado a 10 anos de prisão e ordenado a pagar restituição integral, além de danos totalizando mais de $300. 000, enquanto era levado algemado, Bliss de pé, ereta, com a venda nos olhos de volta ao lugar, os ombros retos e orgulhosos. Justiça. A notificação havia sido feita. O pesadelo havia terminado e Slate assinou os papéis do divórcio. Antes de ser julgada na prisão. Os meses após o julgamento foram transformadores. Com seu dinheiro sendo com a situação financeira restabelecida e a batalha judicial superada, Bliss se sentiu mais leve do que em anos. Seu negócio de joias prosperou. Ela contratou uma assistente chamada Maya, recém-formada em artes plásticas, que cuidava dos aspectos visuais, fotografando peças, gerenciamento do site, atendimento a clientes que necessitavam de avaliação visual. Mas os designs, a criação de cada peça era pura felicidade, criada pelo toque e pelo instinto. Ela e Wolf haviam se apaixonado. Uma parceria fácil. Cozinhavam juntos, sentavam-se na varanda à noite, conversando sobre tudo e nada, tornaram-se uma família sem nunca o reconhecerem formalmente. Mas algo tinha mudado. Wolf iria-se flagrar. Olhando fixamente para Bliss enquanto ela ria de uma das piadas terríveis de Honey.
Bliss se pegava estendendo a mão para Wolf. Sem pensar, apenas desejando aquela conexão. Honey começou a fazer comentários muito diretos. Quando você e o papai vão casar, Bliss? Porque vocês praticamente já agem como se fossem casados. Vocês preparam o café da manhã juntos e conversam sobre coisas chatas. Coisas de adulto e sorriam um para o outro quando acharem que eu não estou olhando. Era uma noite tranquila, com a neve caindo suavemente. Lá fora, quando tudo finalmente chegou ao limite. Honey estava em uma festa do pijama, e Wolf e Bliss estavam sentados no sofá com chocolate. Lobo, disse Bliss de repente. Preciso te contar uma coisa. O quê? Isso, perguntou Wolf, com o coração acelerado. Eu te amo. Eu já estive apaixonado. Estive com você por meses. Mantive-me em silêncio porque não queria complicar as coisas durante o julgamento. E eu tinha medo de que, se você não sentisse o mesmo, eu perderia esta família que construímos. Ela estava falando rápido agora. Mas não consigo mais guardar isso para mim. Você salvou minha vida. Você me mostrou o que é real. O amor se parece com paciência, bondade, constância. Você me devolveu a fé em mim mesma, e eu te amo. Por tudo. Wolf ficou em silêncio por um momento, depois pegou a mão dela. Bliss, eu também te amo. Eu estive apaixonada por você durante meses. Mantive silêncio pelos mesmos motivos. Eu não queria pressioná-la enquanto você se recuperava. Ele tocou o rosto dela suavemente. Você se tornou a pessoa mais importante na minha vida depois do mel. Você trouxe luz de volta para esta casa. Você mostrou minha filha, isso sim é força. Você me fez acreditar no amor novamente. Sua voz embargou. Eu te amo, Bliss Frost. Eu amo sua força, sua coragem, tudo em você. Bliss começou a chorar. Lágrimas de pura alegria. Sério. Sério mesmo. Wolf confirmou, puxando-a para seus braços. Então eles se beijaram. Terno, doce e cheio de promessas. Um beijo com gosto de esperança, como um segundo. Chances, como voltar para casa. Então, o que fazemos agora? Perguntou Bliss. Wolf sorriu. Agora vamos construir uma vida juntos, nós três, se você nos aceitar. Wolf, você e querida, você é minha família. Você é minha família desde o dia em que parou o carro. Eu não vou a lugar nenhum. Que bom, porque nem nós. Wolf e Bliss casaram-se num dia perfeito de primavera, no dia seguinte. Ano. Honey, agora com 10 anos, foi dama de honra, uma descrição oficial de tudo. Felicidade, seu vestido é como nuvens e luz das estrelas misturadas. Se move como água quando você caminha, e tem pequenas coisas brilhantes que captam a luz e parecem estrelas. É tão. Foi tão lindo que, mesmo se você pudesse ver, choraria de alegria. A cerimônia foi simples, mas significativo. Todos os seus amigos compareceram. O detetive Morrison com sua esposa Patrícia, Maia e dezenas de outros. Membros da comunidade que acompanharam a transformação de Bliss com admiração. Quando o oficial perguntou se alguém Honey protestou e sussurrou em voz alta, se alguém disser alguma coisa, vou ficar muito chateada. O que resultou em, todos riram. Quando o oficial disse, pode beijar a noiva, Wolf levantou o queixo de Bliss e a beijou com todo o amor do seu coração. Eu te vejo, Wolf sussurrou, eu sempre te vi. E eu também te vejo, sussurrou Bliss. De volta. Em todos os sentidos que importam. A recepção foi repleta de risos e dançando. Honey fez um brinde entusiasmado que consistiu principalmente em descrever tudo o que estava acontecendo para o evento beneficente de Bliss, que fez todos rirem e chorarem ao mesmo tempo. 2 anos após o casamento, a vida se estabilizou em algo belo e inesperado. O negócio de joias de Bliss havia se expandido para 7 estados, com peças expostas em galerias de prestígio. Cada peça vinha com um cartão. Desenhado pelo toque, criado com amor. Walt tinha aberto o seu próprio estúdio de marcenaria, criando móveis que Bliss ajudou a projetar. Eles trabalharam juntos, combinando o trabalho em madeira dele com seu trabalho em metal, mesas personalizadas com incrustações intrincadas, caixas de joias com detalhes impossíveis. Honey, agora com 12 anos, começou a escrever livros infantis sobre um super-herói cego chamado Vivian, que conseguia ver o coração das pessoas. Os livros está vendendo muito bem e é usado em escolas para ensinar sobre deficiência e empatia. Mas a maior mudança aconteceu há 6 meses, quando Bliss anunciou durante o jantar, com a mão na barriga, em breve seremos 4. Wolf parou abruptamente.
O quê? Estou grávida. Vamos ter um bebê. Honey gritou de alegria tão alto que André chegou perto. Correndo, ele encontrou sua sobrinha dançando e cantando: "Vou ser uma irmã mais velha." Agora, em um dia quente de outubro. Naquela tarde, quase exatamente 3 anos depois daquela noite chuvosa, Bliss estava sentada na varanda, embalando seu filho de 3 meses. Filha. Seu nome era Melody, e ela tinha o cabelo escuro do Wolf e o que pareciam ser os olhos verdes de Bliss. Honey estava sentada lendo seu último manuscrito e então Vivian disse ao menino: "Coragem não é sobre não ter medo. Trata-se de ter medo e, mesmo assim, fazer a coisa certa." "O que você acha?" "Acho perfeito." Bliss disse, embalando Melody suavemente. Wolf chegou em casa depois de uma reunião com um cliente. Fez uma pausa, olhando para sua família, sua esposa com o bebê, sua filha com suas histórias, as folhas de outono caindo como bênçãos. "O que você está olhando, papai?" perguntou Honey. "Tudo", respondeu Wolf. Disse, "tudo o que eu nunca soube que precisava." Ele se juntou a eles, beijando Bliss e acariciando os cabelos macios de Melody. O bebê emitiu um pequeno som e Bliss sorriu. "É difícil acreditar que já se passaram 3 anos." "Anos", disse Bliss suavemente. "Desde o ponto de ônibus. Desde que tudo mudou." Às vezes, quando passavam de carro por aquele antigo ponto de ônibus, com menos frequência agora que haviam se mudado para uma casa maior, Wolf aperta a mão de Bliss. "Foi aí que tudo mudou", ele dizia. "Foi isso onde minha vida de verdade começou", corrigiria Bliss. "A vida onde sou amada exatamente por quem eu sou", acrescentaria Honey. "De onde eu realmente comecei, no banco de trás. E foi lá que papai provou que heróis não usam capas. Eles simplesmente aparecem quando alguém precisa. Eles." E naqueles momentos, cercada pelas pessoas que amava, abraçando-a. Enquanto sua enteada planejava seu próximo livro e seu marido as levava para casa, Bliss sabia com a filha pequena certeza absoluta de que ela estava exatamente onde deveria estar. Às vezes, as traições mais cruéis nos conduzem às nossas maiores bênçãos. Às vezes, as tempestades mais escuras nos levam às mais brilhantes manhãs. Às vezes, abrir-se é a única maneira de deixar a luz entrar. E às vezes, a família que você encontra na chuva, aquela que te enxerga quando você não consegue se enxergar, aquela que acredita em você quando a fé é impossível, aquela que te ama não apesar das tuas cicatrizes, mas por causa delas. Tudo o que essas cicatrizes representam é mais precioso do que qualquer coisa que você possa imaginar. Wolf parou o carro numa noite chuvosa de outubro, sem conhecer aquela única opção. Mudaria 4 vidas para sempre. O ponto de ônibus agora estava vazio, desgastado pelo tempo. Mas às vezes, tarde da noite, quando Wolf não conseguia dormir, ele passava de carro por ali e enviava um agradecimento silencioso ao que quer que fosse. Uma força do universo o fez olhar daquele jeito, o fez parar, o fez se importar. Porque naquele momento, naquela única decisão de parar o carro, ele tinha tudo. Eles se salvaram mutuamente e continuariam se salvando todos os dias. Pelo resto de suas vidas. Era assim que o amor se manifestava. Não em grandes gestos, mas escolhendo um ao outro todos os dias, estando presentes, acreditando, perseverando quando tudo parecia impossível. Parecia um pai solteiro parando o carro na chuva. Parecia um cego. Uma mulher encontrando coragem para confiar novamente. Parecia uma criança de 7 anos decidindo que um estranho era da família. Parecia construir uma vida a partir de pedaços quebrados e descobrir que o que você queria é mais bonito do que o que era. Havia ali antes. Essa era a história deles. Essa era a verdade deles e era tudo. Amigos, se esta história tocou o coração de vocês como tocou o meu, se ela os fez lembrar do poder que todos nós temos de muda a vida de alguém com um simples ato de bondade. Por favor, não fique só assistindo e indo embora. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa família Everbell Stories.